Bom dia, meus amados. Hoje é o primeiro sábado de junho de 2024. Vamos aqui trazer mais um tema no intuito de auxiliar a cada um de vocês nestes tempos finais de um ciclo, que já foi dito aqui tantas vezes, que está se encerrando. Trago hoje como título: Você é meu espelho. Vamos abordar aqui como as nossas sombras são refletidas nos outros. Vamos aqui entender que tudo que está fora, o que vemos fora, é exatamente o que está dentro de nós, aquilo que precisa ainda ser trabalhado. E com isso nós vamos curar os traumas. Lembrando também que trauma não é karma. O trauma é apenas aquilo que nos causou dor e sofrimento. E não a dor e sofrimento que nós causamos aos outros. Isso sim, daí seria o karma, o resgate obrigatório. Quando nós dizemos, você é meu espelho, muitas pessoas não entendem o que isso significa, porque é muito difícil a cada um a autoavaliação se não tem um parâmetro fora onde ela possa se espelhar. Não é em termos de figura, de beleza, de forma física, porque isso nós podemos nos ver num espelho de vidro, num espelho d'água, ou em qualquer outra coisa que reflete a luz. Quando nós dizemos que o outro que está ao meu lado, na minha frente, é o meu espelho, na verdade ele é o espelho da minha alma, do meu ser, daquilo que eu sou, por dentro, além do corpo físico, do corpo material. Por mais que tenham pessoas que resistam em aceitar esta teoria do espelho, que na verdade não é uma teoria, mas é uma prática legítima e válida. Vamos trazer aqui algumas considerações para que vocês possam compreender isso. Quantas vezes eu já escrevi, já falei, que aquele que mais nos maltrata, que mais nos ataca, que mais nos ofende, que mais nos causa transtornos, problemas, é aquele que mais colabora com a nossa evolução. Porque ele reflete aquilo que eu ainda preciso trabalhar dentro de mim. É muito comum dizer que o outro é responsável pelas minhas dores, que o outro é responsável pelos meus fracassos, que o outro é responsável por todas as mazelas que eu passo. Isso não é verdade. O outro apenas está na função de me mostrar aquilo que ainda é falho em mim. É certo que algumas coisas que nós vemos nos outros, algumas atitudes que nós sabemos que não é correto, temos então também a oportunidade de desenvolver em nós a compreensão, a compaixão e o respeito, porque se ele está fazendo aquilo que eu sei que não é correto, então aí eu tenho que entender que ele está ainda passando pelas lições que eu já aprendi. Então temos que ter um pouquinho de sensibilidade de fazer esta avaliação diferente em casos diferentes. Mas sempre que eu condene o outro porque ele está fazendo algo que eu sei que não é lícito, então eu ainda tenho que trabalhar em mim o julgamento. De qualquer forma, seja lá a situação que for, o outro
nunca deixa de ser um espelho da minha alma. Quando eu vejo que o outro faz algo que me irrita, devemos observar nesses casos se aquilo que ele está fazendo que me irrita não é algo que eu ainda não consigo corrigir em mim. Por isso a irritação, por isso a raiva. Porque ele me lembra que eu ainda preciso corrigir este detalhe na minha alma, no meu ser. Tudo reflete no outro para que eu possa ver. É interessante porque se não houvesse um espelho, esses que a gente conhece, nós não poderíamos ver o nosso próprio rosto. Então, se não há um espelho humano, de uma alma humana, numa outra pessoa, eu não posso ver a minha própria alma. Claro que nós sentimos a nossa essência, mas uma avaliação muito mais aprofundada é preciso ver com outro olhar. Muitas pessoas me trazem sempre problemas que eu diria são corriqueiros dentro da nossa vida cotidiana. São queixas nos relacionamentos, por exemplo. E eu já disse aqui também tantas vezes que os relacionamentos são uns instrumentos que fazem o polimento das almas. Se a família é o maior laboratório de almas, é porque dentro de uma família os relacionamentos eles são da vida toda. Porque quem é pai para sempre nesta vida atual, do começo ao fim. Quem é mãe também, quem é filho também, quem é irmão. Às vezes um marido, uma esposa, é só um tempo, mas cria um laço, às vezes tem filhos no relacionamento que também une de uma forma direta ou indireta até o final de cada existência de cada pessoa. Os relacionamentos passageiros como escola, comunidade, trabalho, eles podem ser curtos, mas eles têm sempre uma lição, porque nós atraímos aquilo que nós precisamos por frequência. É assim que o mundo evolui, é assim que as almas evoluem. Se você não atrai aquilo que vibra dentro de você, você jamais vai corrigir aquilo. É preciso ter um parâmetro, é preciso ter um espelho. E nada melhor que as outras pessoas que te cercam, que te rodeiam, que convivem contigo direto ou indiretamente, por um tempo curto, um longo tempo. Porque é a oportunidade que cada um tem de fazer a sua mudança interna. A mágoa, o ressentimento, aquilo que as pessoas chamam de ofensivo. A pessoa me causou dor, me ofendeu, me causou muitos problemas. Então, agora eu preciso perdoar, ou então ela tem que vir pedir perdão, etc. e tal. A exigência do perdão é uma cobrança. Quem que diz que tem que pedir perdão ou perdoar? Tem que ir lá e dizer, olha, eu errei, ou então, você errou, mas eu te perdoo. Não é preciso palavras. É preciso entendimento, compreensão. Quando compreendemos, quando entendemos o porquê da situação e aprendemos aquela lição, chegamos à conclusão que não há nada a perdoar e nem a pedir perdão. Porque foi uma circunstância maravilhosa, oportuna, de aprendizado e de evolução.
O outro me mostrou aquilo que eu preciso corrigir em mim. Se o outro me mostrou aquilo que eu preciso corrigir em mim, na verdade ele é meu professor, ele não é meu inimigo. Então, pensamos de uma outra forma, agimos de uma outra forma e sentimos de uma outra forma. Sentimos, de fato, um amor por aquele que nos ajudou, que colaborou, que nos trouxe a oportunidade da melhoria interna. Se a outra pessoa me ofendeu, se a outra pessoa agiu de uma forma que me causou problemas, ela também pode, além de estar me mostrando algo que eu preciso mudar em mim, e na hipótese de eu já ter corrigido isso, então alguém pode dizer: sim, mas nesse caso o outro te ofendeu gratuitamente porque não te ofereceu nada de aprendizado. Sim, ofereceu também aprendizados de uma outra forma. Eu preciso ter compreensão e compaixão e respeito por ele, porque ele está passando por uma lição que eu já aprendi. E eu não posso impedir ele de aprender a lição. Então, eu não estou aprendendo nada de novo, mas estou aprendendo a ter paciência com ele e compreender que ele também está tentando fazer o seu melhor, evoluir, porque estamos numa escola. Uma vez eu coloquei num texto, se não me engano, a seguinte frase: você nunca julgou e condenou um colega de escola por ele ter se atrasado numa lição e reprovado ou tirado um 0 numa prova. Por que você fica julgando aquele outro que está ali porque tu acha que ele está errado, condenando ele? Nós temos apenas que olhar para nós mesmos e a nossa consciência nos diz aquilo que devemos ou não devemos fazer, como proceder e que caminho seguir. Não podemos interferir no caminhar do outro. Os próprios mentores espirituais, os guias espirituais de cada um de nós, eles não podem interferir nas nossas escolhas, no nosso caminhar. Porque isso implicaria em atrasar a nossa evolução. E se nós fizermos a mesma coisa com os nossos irmãos, estaremos impedindo eles ou atrasando eles na sua caminhada evolutiva. Aqui se aplica, obviamente, aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Podemos orientar e devemos orientar sempre que formos solicitados. É a caridade que se faz, é a oportunidade de praticar essa caridade, mas não impor nada a ninguém. Isso seria interferir no livre-arbítrio do outro. Quando nós olhamos os outros e nós espelhamos nas suas ações, nas suas atitudes, nós reconhecemos aquilo que está em nós. As falhas que ainda temos, porque temos algumas lições, sim. Estamos no final de uma caminhada, no final do último ano letivo de uma escola primária, mas temos algumas lições ainda e temos algumas provas para finalizar. E que bom que os outros servem como parâmetro para uma autoavaliação. Será que quando eu digo que o outro
tem inveja. Será que a inveja não está ainda dentro de mim? Quando o outro julga alguém, será que não está o julgamento dentro de mim? Quando o outro demonstra medos, será que esses medos também não estão dentro de mim? Quando o outro perde a paciência, extrapola na sua raiva, será que isso também não está ainda refletindo em mim? É claro que aqui vamos repetir mais uma vez, nem sempre está refletindo aquilo que está em mim. Pode estar me oportunizando um momento de reflexão e compreensão para trabalhar em mim algo, então, relacionado à paciência, à solidariedade, o amor, o respeito para aquele que ainda está nos degraus um pouco abaixo daquele que eu estou. Então há várias alternativas e é preciso lembrar disso para não colocar, como sempre dizemos, todos os gatos no mesmo saco. Há muitas possibilidades, obviamente, e é preciso ter o discernimento para saber o que cada coisa quer nos mostrar. Por isso temos uma consciência, temos uma razão, temos também um aparelho chamado cérebro, que faz com que a gente pense, raciocine e também fazer a classificação de tudo aquilo que sentimos, que vemos, que entendemos. Se o outro reflete as minhas próprias sombras internas, isto também justifica aquela famosa frase: o que está fora está dentro. Então, vamos pensar, vamos avaliar e vamos raciocinar. Cada situação são oportunidades. Avaliemos cada oportunidade. O que isso ainda quer me ensinar? O que isso ainda quer me mostrar? Pois é a minha alma que está ali, pedindo para ser compreendida. Porque a alma não tem boca para falar, mas ela utiliza de tudo que é instrumento para se fazer compreender, se fazer ouvir e ser atendida nas suas necessidades mais urgentes. Porque agora estamos na última encarnação e o tempo urge e não podemos se dispersar nesta reta final. O momento agora, ele traz também a oportunidade da cura dos traumas. Muitos acham que tem karma. O karma negativo, sim, já foi dito tantas vezes que ainda existem karmas, existem resgates. E a alma que precisa passar pelo resgate, ou ela passa agora, não tem mais oportunidade. Então ela escolheu nesta, que é a última encarnação, passar pelo resgate. Muitas vezes bastante duro, rigoroso, e alguns até que chega ao limite, que oportuniza inclusive a alma a desencarnar. Mas os traumas, eles não são dívidas. É preciso entender isso. O trauma não impede a ascensão da alma. Ele apenas atrapalha o dia a dia, a vida. Transforma a vida que poderia ser mais suave numa vida mais dura. Porque o trauma são memórias, são lembranças de algo que já sofremos, que já pagamos a duras penas.
O trauma é uma lembrança traumática, uma lembrança de dor profunda, tão profunda que marcou o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo etérico, e que traz essas marcas das vidas passadas. Essas marcas são trazidas no subconsciente, então nós não lembramos, mas nós sentimos na consciência. Sentimos neste corpo atual. Porque quem forma esse corpo atual é o corpo etérico, que é o molde. O molde que vem acompanhando a alma através das sucessivas reencarnações. Quando nós temos um medo, por exemplo, quantas pessoas têm medo? Eu diria que quase que todos têm alguma espécie de medo ainda, insegurança. Tem gente que chega ao cúmulo de ter crises de pânico. É medo no grau máximo. Se nós temos medo de alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe do que tem medo. Tem medo de sentir medo, como eu já escrevi uma vez num texto. O medo é algo que nós conhecemos, mesmo que não lembramos. Nós já passamos por ele. É uma lição dura que já foi aprendida mesmo num ponto de dor extrema, num sacrifício muito grande. Medo do que passamos e não medo do que vamos passar. Ninguém tem medo daquilo que não passou ainda, porque nem sabe. Nem sabe o que isso significa, como é que vai ter medo? Ah, eu tenho medo que vou morrer de uma doença. Sim, você já morreu de doença. Eu tenho medo de altura. Sim, você já caiu do alto e já morreu numa vida passada. Eu tenho medo do lugar fechado. Sim, você já morreu num cubículo, numa prisão. Eu tenho medo de insetos. Sim, você já viveu numa vida passada num calabouço cheio de insetos. Aqui posso enumerar todos os medos. É sempre a mesma coisa. Você já viveu essa situação. Então você já passou pelo medo, você já sentiu. Mas foi tão intenso que ficou a marca, ficou a memória transpessoal. O registro de alma. Se você tem culpa dentro de você, é a mesma situação. Também é um trauma. Ah, não, mas eu tenho culpa agora porque lá no ano passado eu fiz tal coisa e me arrependo até hoje. Lá na minha infância eu fiz tal coisa e me arrependo até hoje. Sim, isso foi motivos para você sentir a culpa. Mas se fosse só isso, você já teria superado. Por que não superou a culpa ainda? Porque é uma marca que está no teu corpo etérico também, assim como o medo. É preciso entender isso e avaliar. A culpa é um sentimento de arrependimento tão intenso que feriu profundamente a alma quando pagou o resgate daquele ato cometido. Porque tudo que nós fizemos de mal para algo ou alguém, um dia nós vamos passar pela prova idêntica. Por isso Cristo disse aquela famosa frase: não faça ao outro aquilo que não queres que te façam, porque o fazendo é a você mesmo que tu farás. E não tem outra melhor explicação, porque essa é a explicação legítima da lei de causa e efeito, de ação e de reação. E quando nós cometemos a dor, o sofrimento para algo ou alguém, um dia ela virá contra nós. E quando ela vem, o arrependimento, porque a alma vai lembrar em algum momento, nem que seja no mundo astral, na quarta dimensão, depois no além-túmulo, ela vai lembrar que aquela dor profunda que ela passou foi ela mesma que se causou a si mesma, pensando que estava fazendo a outros.
Então ali fica a culpa registrada. O medo de traição, o medo de ficar sozinho, o medo de perder os filhos, o medo de perder o pai ou a mãe, até o medo da morte. Tudo é memória já vivida, experienciada. E sempre coloco essa frase para que fique mais fácil o entendimento. Uma lição aprendida não precisa ser repetida. Assim é na escola, assim é na vida. Se você já aprendeu a lição lá na escola que você frequentou, por que o professor ou a professora teria que repetir aquela lição? Seria um desperdício de tempo e de oportunidade, porque ao invés de aprender outra coisa, está repetindo a mesma coisa. Se você já aprendeu a lição na vida, você não precisa repeti-la. Então, se você já passou pela situação que remeteu ao medo, te remeteu à culpa, à raiva, à mágoa, ao ressentimento, seja lá o que for, você já viveu isso. Você não precisa repetir. Quando entendemos isso, nós curamos o trauma. O trauma é uma mancha na nossa memória transpessoal. É uma marca profunda nas nossas lembranças. Mas não é karma. Não impede a ascensão da alma, apenas provoca uma situação de desconforto, de dor, de sofrimento desnecessário, que se prolonga o tempo que for preciso, pode ser até o fim da vida. Se você entende, você passa a régua em pouco tempo. Limpa. Lembra-se que estamos na última encarnação e o tempo é de limpeza. Estamos limpando a nossa aura, limpando a nossa alma, limpando nossos registros akáshicos, limpando a nossa consciência, limpando o nosso corpo emocional, limpando até o nosso corpo etérico. Estamos limpando o planeta, a nossa casa planetária também. Estamos limpando a psicosfera da Terra de todas as emanações psíquicas negativas que a humanidade como coletivo enviou para a psicosfera. Através dos eventos naturais, através dos elementais, mas também através da nossa consciência. Podemos ajudar essa limpeza. Quantas vezes eu já disse, vamos mentalizar luz ao redor do planeta, limpando essa psicosfera para que os eventos naturais não sejam tão duros conosco mesmo. Porque se nós ajudamos a limpeza de uma forma ou de outra, evita que a natureza faça isso por conta própria. Porque quando ela faz, ela não tem muito tempo, então ela usa da sua força para fazer mais ligeiro, mais rápido. Nós precisamos começar a colaborar. Porque quando nós colaboramos com o todo, nós estamos colaborando com nós mesmos. Não há nada que se perca. Tem gente que é tão egoísta que se não é para si, não faz nada. Mas nós não fizemos quase nada para nós. Porque quando nós queremos algo para nós, temos que fazer algo para o universo. Porque o universo é que nos devolve aquilo que sai de dentro de nós. Quando eu curo o outro, eu curo a mim mesmo. Quando eu sou solidário com o outro, eu elimino uma necessidade de que alguém precise ser solidário comigo. Até quando nós temos que repetir isso? Aproveite a oportunidade
de ser cooperativo, porque quando você coopera, o universo te restitui na mesma moeda. Elimina as possibilidades de você ficar dependente de algo, de alguém. Isso poderíamos dizer que é uma forma de poupança. Você guarda frequência, guarda energias, guarda uma condição favorável para quando você precisaria, já tem. Às vezes nós não pensamos desta forma, que seria, eu diria, a solução para quase todos os problemas. Se eu me empenho em ajudar alguém, se eu me empenho em colaborar com alguma coisa, se eu faço algo para aliviar a dor do outro, tudo isso vai ser devolvido para mim na mesma proporção. Aí tem pessoas que dizem, sim, eu faço tudo isso e ainda assim eu passo por dificuldades, passo por dor. Bom, mas aí é que a carga era tão grande que ainda sobrou um pouco de dívida. Nós não sabemos o tamanho da nossa conta. Por isso, quanto mais nós pudermos aliviar de uma forma adiantada, menos dor nós vamos passar lá adiante. Porque se eu tenho que limpar a minha ficha, como eu gosto de dizer, para poder ascensionar, esta é a última oportunidade. Se é a última encarnação nas provas e expiações, eu não tenho mais alternativa aqui nesse planeta. Ou eu faço o dever de casa e passo para o novo ciclo mais elevado da nova escola, da nova terra, ou então eu vou repetir novamente naquela escola que ainda tem o primário, em outro lugar, num outro planeta, obviamente. Então, a oportunidade da limpeza dos traumas é agora. Por isso, tanta gente. Eu não sei se vocês têm a noção, mas eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Sempre neste parâmetro, os traumas. Medos, culpa, raiva, mágoa, ressentimento, dificuldade, escassez, falta da abundância, que na verdade existe a escassez ou a abundância, são duas polaridades. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, na profissão, no relacionamento, financeiramente. Muitas vezes, aqui falamos antes da raiva, do medo, da culpa, a escassez é uma memória também de vidas vividas na escassez, na miséria, na penúria total. Ou então na abundância exagerada, onde abusou da abundância, depois experimenta a escassez extrema. Porque nós vivemos um mundo de polaridades, nessa dualidade chamada Terra. Experienciamos o lado A e o lado B da moeda, todas as moedas. Muitas vezes a escassez nada mais é do que a culpa. A culpa, a pessoa que tem esse sentimento de culpa, ela não se acha merecedora, então ela diz, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter, não mereço. Ela se autopune. Ela é, como eu já disse, juiz de si mesma. Então é uma sentença que ela se determina, vou viver na escassez para pagar essa dívida. Não precisa, a dívida já foi paga, por isso eu tenho a culpa. Vai pagar de novo para quê? Só porque não entende? Se tem culpa, já sofreu tanto que a culpa é o resultado desse sofrimento. Então já pagou. Mas precisa compreender, aceitar e soltar. Não tem outro caminho para se libertar dos traumas. Compreender, aceitar, que já viveu isso, e soltar. Porque já foi. Não devemos carregar saco com pedras. Vamos carregar o saco com os utensílios, as ferramentas que ainda vamos precisar no final da caminhada, mas não carregar peso desnecessário.
temos agora a opção de compreender isso e fazer esse descarte daquilo que não serve mais. Os traumas são pedras que carregamos nas costas por longo tempo, sem saber o que tinha dentro daquele saco. Apenas por não conhecer, por não saber. Mas agora, as oportunidades estão aparecendo. Vamos compreender esses traumas e vamos limpar esse histórico, porque isso já foi escrito, já foi vivido, todos os personagens de cada ato. Não é mais necessário representar novamente. Vamos assistir, sim, lá adiante o nosso filme da vida, ou ler o nosso livro da vida, mas como já passado, já escrito, já representado. E não temos mais a necessidade de sentir novamente a dor e o sofrimento experienciado em cada personagem. Porque agora tudo vai ser mostrado. Todas as verdades, todas as mentiras, mas principalmente a nossa própria história. Os véus que encobriam a nossa consciência para que experienciássemos cada personagem em cada encarnação, sem a interferência dos outros personagens vividos anteriormente. Esses véus vão ser erguidos agora, dentro de um certo tempo, e nós vamos recobrar a nossa consciência mais elevada e vamos sentar na arquibancada para assistir a nossa história. E vamos saber também da história dos outros, porque somos todos um, e o que um experienciou, o outro mesmo não passando pela mesma experiência, ou sentindo diferentemente a experiência, porque o sentir não é igual, jamais é igual um ao outro. Nós vamos também ver a história dos outros, nossos irmãos de alma, que aqui vieram e que formaram essa grande família da Terra. E isso será um momento maravilhoso, como eu já disse, de grande confraternização. Tanto é que muitas almas que já haviam ascensionado estão voltando para esse momento. E almas de outros mundos que nunca encarnaram estão vindo aí nessas crianças estelares, nessas sementes estelares, não só para ancorar essa energia para finalizar, mas também para participar como convidados desta grande festa da Ascensão. O que mais a gente precisa dizer para que você se anime, para que você enfrente essas últimas dificuldades, para que você possa confiar neste plano divino que é perfeito e entender que você é uma alma imortal que está aqui experienciando exatamente isso e que você não veio aqui para sofrer, nem para pagar conta, nem para fazer mal para ninguém, apenas experienciar como é criar, na quase ausência de luz, na quase ausência de consciência. Esta foi a vida vivida num planeta de terceira dimensão, submetido a provas e expiações, as leis de ação e reação. Compreender isso, olhar para o alto e dizer: que experiência maravilhosa! Uma frase que eu ouvi um dia e achei fantástica. Alguém disse esta frase: mano, o que foi isso? Olha, muitos de nós vamos fazer ou dizer essa frase: meu irmão, o que foi isso? Que nós vivemos aqui, nesta que é considerada a escola mais dura da galáxia, pelo menos da galáxia, se não do universo. Mas nós viemos aqui porque nós somos realmente fortes, corajosos
E sabíamos que teríamos todas as condições para começar, continuar e finalizar essa obra maravilhosa. E agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.